Adão caiu e transferiu todo esse domínio para Lúcifer. No entanto, há um problema. Ele não tem habilidade para criar. Ele precisa das palavras faladas de pessoas caídas para criar algo. Nós proporcionamos essa habilidade através do que falamos. Lúcifer não pode criar por si mesmo, por isso necessita de palavras faladas. Se falarmos as coisas incorretas, ele pode usá-las para criar algo. Ele opera através de palavras inspiradas por ele, através de seres humanos. É importante entender isso, pois pode mudar tua vida. Lúcifer necessita de palavras faladas por seres humanos para criar as coisas. Satanás pode manipular a criação, forças da natureza e através das coisas que lhe damos. É por isso que a natureza está desesperada para voltar à sua função original como servos do povo de Deus. Romanos 8,14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versos 19 e 23 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação, aparecimento dos filhos de Deus. A criação quer cooperar conosco, nos servir. Adão perdeu o domínio dado por Deus quando pecou. Ele o entregou a Lúcifer. Quando Jesus estava no deserto, Satanás falou que lhe daria todas as nações, pois pertenciam a ele. Ele estava falando a verdade, pois Adão havia entregado o domínio a ele. Jesus não se contrapôs. Ele não pode criar, exceto quando damos material para fazê-lo, isto é, palavras liberadas por seres humanos. É muito importante compreender isso. Tuas palavras têm consequências, especialmente dos cristãos cheios do Espírito Santo. Provérbios 6:2 Enredaste-te com, enlaçado, capturado, traído pelas palavras da tua boca. Prendeste-te com, você é preso pelas palavras da tua boca. Em João 15:7, o Senhor disse: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, rema, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Satanás também pode inspirar palavras remas espirituais falsas, demoníacas, e criar algo com elas. Elas têm que vir através de seres humanos. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, inoperante, vã, fúteis, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Apesar disso ser um pouco assombroso, é impressionante. Algo interessante é o que o Senhor teve a certeza de que a fé no navio Titanic tivesse sido anunciada por todo o mundo. Nesse momento, há outro sendo construído. Nossas palavras têm o poder para criar e nossas atitudes criam todo o mundo ao nosso redor. Nossa atitude eventualmente se tornarão palavras. Orgulho, arrogância se tornarão palavras, ou seja, serão faladas. Eles são poderosos, pois eventualmente se transformarão em palavras. Isso também pode ser feito a nível corporativo, e a mentalidade de uma nação resulta em palavras faladas, mesmo se for orgulho, arrogância, falso senso de invencibilidade. O Titanic foi um símbolo de opulência, invencibilidade do Império Britânico naqueles dias. Isso refletiu em sua atitude. Eles eram invencíveis. O navio nunca poderia ser afundado. Seu império era grande, estava expandindo pelo mundo. Criam que nada poderia afundar sua economia mundial expansiva, o império. Mas Provérbios 16:18 diz: a soberba, orgulho, precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Se o orgulho existir, sairá por tua boca. As consequências dessa atitude, tanto o navio como o império, não existem atualmente. Interessante. Quando o Titanic saiu afora, ninguém podia prever o que o aguardava. Dentro de 2 anos, o mundo inteiro havia sido devorado pelas chamas da guerra. Seu império, aparentemente invencível, estava prestes a impactar um iceberg que o afundaria. Assim é atualmente.
Na virada do século, a Grã-Bretanha alcançou seu limite e estava se ponhando em suas realizações, ao invés do que restava cumprir. A atitude de nossos corações se tornam palavras faladas, e essas se tornam uma realidade. É muito importante entender isso. Se formos obter autoridade nos dias vindouros, isso tem que ser domado. Salmo 34:16. Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Temos que pensar nisso, pois eventualmente as falaremos e se tornarão uma realidade. Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias, problemas, a sua alma. Deus tratará da lepra na igreja. Os leprosos colocavam uma coberta sobre seus lábios e ficavam isolados. Hoje ele a removerá da igreja, e é muito importante entender que o julgamento virá primeiro à casa de Deus, antes de ir ao mundo. Lepra é algo que ele julgará, pois é letal. Precisamos compreender isso e levar isso muito a sério. Se o julgamento ainda não veio, então já está começando. Ele limpará a igreja. Os leprosos terão que cobrir suas bocas e ficar calados. Tudo que é puro, bondoso, pense nessas coisas. Fale as coisas que trazem redenção. Continuaremos mais tarde. Deus os abençoe.